Cansei de esperar por ela toda noite na janela, vendo a cidade a luzir. Nesses delírios nervosos dos anúncios luminosos que são a vida a mentir. E cada vez que subia, o elevador não trazia esta mulher maldição. E quando lento gemia o elevador que descia, subiu o meu coração. Cansei de olhar as reclames e disse ao peito: não ames, que o teu amor não te quer. Descansa, fecha a vidraça, esquece aquela desgraça, esquece aquela mulher. Deitei-me então sobre o peito, vieste em sonho ao meu leito, e eu acordei, que aflição. Pensando que te abraçava, alucinado apertava eu mesmo meu coração. Cansei de esperar por ela toda noite na janela, vendo a cidade a luzir. Nesses delírios nervosos dos anúncios luminosos que são a vida a mentir. E cada vez que subia, o elevador não trazia esta mulher maldição. Gemia o elevador que descia, subiu o meu coração. Arranha-Céu, o disco que gravei em 94 sobre o repertório do Silvio Caldas, foi o primeiro que eu fiz revelando um lado de intérprete. Até então eu tinha gravado discos basicamente autorais, onde eu aí reunia canções, né, fora os discos que eu gravei com Boca Livre, mas os discos solos que eu gravei antes do Arranha-Céu eram discos mais focando o meu trabalho como compositor. Claro que tinha um intérprete também junto, porque eu cantando as músicas, mas a primeira vez que eu me apresentei especificamente, né, cantando um repertório inteiramente sobre um outro, no caso do Silvio, intérprete, basicamente, apesar que o Silvio era um grande compositor também, mas focando o repertório de um artista, foi exatamente o Arranha-Céu. O Arranha-Céu, ele foi feito em homenagem, claro, é um tributo ao Silvio Caldas, mas uma homenagem ao meu pai, que era um jornalista apaixonado por música, que gostava de ter a música no seu ambiente, né? Então a gente cresceu com uma casa muito musical, uma trilha sonora basicamente de música brasileira. E o Silvio Caldas, como era amigo da família,
Então a gente ouvia o Silvio Caldas e via o Silvio Caldas também, né, ao vivo, porque ele frequentava bastante a nossa casa. Tem um episódio muito engraçado que foi quando eu fiz 1 ano de idade, na festa de aniversário de 1 ano de idade. Ele foi na minha casa no aniversário, aí me pegou no colo, minha mãe conta isso, e começou a cantar parabéns pra você, parabéns. E eu caí num berreiro danado, um choro que não parava. Acho que ele não conseguiu chegar até o final do parabéns. Mas, enfim, isso para dizer que como ele era íntimo, né, da minha família, do meu pai especialmente, né? Meu pai, que era um jornalista da noite do Rio de Janeiro, e conhecia o Silvio, assim como conhecia também vários outros jornalistas e outros artistas também, mas tinha com o Silvio uma ligação muito estreita. E adorava cantar, inclusive, ele não tocava nenhum instrumento, meu pai, mas nas festas familiares ele gostava de, né, tomava uns whiskinhos a mais e tal, e saía cantando. E eu, quando ganhei meu violão, ganhei um violão em 67, né, eu tinha 11 anos de idade, inclusive é um violão assinado pelo Silvio. A partir daí, nessas festas que ele, né, cantava e tal, gostava de cantar, ele me convocava e eu ia lá acompanhando ele do jeito que dava, né? Porque eu não sabia ainda, estava no início ainda da minha história com o instrumento. Mas esse repertório do Silvio, que eu abordei aí nesse disco, que eu reuni né, algumas canções, toda essa relação familiar, né, essa proximidade, contou muito, né, na hora que eu fui fazer o disco, porque tudo isso veio junto, né, as lembranças. Lembro também de passar férias com o Silvio, com a família, né, porque meus pais são padrinhos de uma das filhas do Silvio, inclusive. E lembro da gente passando férias em Santos, uma casa que ele tinha lá, né, as histórias dele no restaurante, quando a gente, às vezes, de ir na cozinha, enfim, ele adorava, né, cozinhar. Então, tudo isso são histórias que, quando eu fui gravar o disco, elas vieram juntos, né? E acho também que o Silvio, eu aos poucos, né, à medida que eu fui me tornando próximo da música, já caminhando para ser profissional, eu comecei a realizar a importância dessa convivência, porque através dos discos do Silvio, dos shows do Silvio, eu tive contato com um repertório riquíssimo, porque o Silvio, além de ser o cantor, né, maravilhoso, tinha uma escolha de repertório que era de uma qualidade incrível, né? Então ali, através da voz do Silvio, das gravações e shows, eu conhecia Noel Rosa, Dorival Caymmi, Custódio Mesquita, né, Ari Barroso, e que o Silvio, inclusive, falava sobre uma coisa importante que ficou também guardado, né, na minha memória e que me ajudou muito nesse conhecimento a respeito dos autores, né, das histórias, porque o Silvio contava as histórias das músicas também, que isso era interessante, mas ele sempre citava os autores. Então ia cantar a música de Noel, falava, né, do Noel, às vezes contava alguma história e tal. São informações que ficaram armazenadas comigo. Foi um samba de gente bamba, que eu te conheci, faceira, fazendo visagem, passando rasteiro, que bom
foi num samba de gente bamba que eu te conheci, faceira, fazendo visagem, passando rasteira, e desceste lá do morro pra viver que na cidade, deixando os companheiros tristes, loucos de saudade. Mas linda criança, tenho fé, tenho esperança, tu um dia has de voltar direitinho ao teu lugar. Oh, vamos embora agora. Foi num samba de gente bamba, oh, gente bamba, que eu te conheci, faceira, fazendo visagem, passando rasteira. Quando rompe a batucada, fica a turma aborrecida, o pandeiro não dá nada, olha a barriga recolhida. Tua companhia faz falar a bateria, fica prosa o tamborim. Vem pro samba, vai por mim, oh, vamos embora agora. Foi num samba, 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 foi. A escolha do repertório para o Arranha-Céu foi, eu não precisei pesquisar muito, porque a maioria das canções eu já tinha ouvido, já conhecia através de discos e shows do Silvio, que eu vi alguns, né? Agora, tem uma história a respeito do momento que eu decidi fazer o disco, como eu falei, uma homenagem ao meu pai, que tinha falecido em 88. Esse disco foi realizado em 94. E pouco antes talvez, não sei se, acho que em 93, talvez, ou 92, que foi uma época que acho que eu comecei a ter a ideia de organizar o disco, mas a ficha caiu, curiosamente, quando eu estava revendo um filme do Joaquim Pedro de Andrade, Macunaíma, que eu já tinha visto nos anos 70, mas estava revendo na televisão. E tem uma cena do filme que o Paulo José, né, que faz Macunaíma, ele está num prédio com um elevador, eu acho que um elevador, não me lembro, assim, mas um elevador de carga, eu acho, um elevador grande. E a Diniz Fati faz, eu acho que a Guerreira Si, ele fica ali alucinado com aquela imagem dela e ela fica... O elevador sobe, o movimento de subir e descer, e a música que entra ilustrando essa cena é exatamente a gravação do Arranha-Céu do Silvio Caldas. Quando eu vi isso acontecer, e eu já tinha visto o filme, engraçado, né? Mas nesse momento, quando eu vi a gravação do Silvio nessa cena, me veio toda a ideia do disco. Eu vi que eu imaginei, inclusive o nome do disco acabou se tornando, né, Arranha-Céu. Eu senti que ali eu consegui achar um caminho para interpretar essas canções, né? E foi eu acho que foi um momento também, quer dizer, um momento... Em 94, nos anos 90, eu já tinha uma carreira, né, com Boca Livre, já tinha gravado discos solos, mas eu acho que chegou ali, naquele momento, eu me senti, talvez, com um amadurecimento para poder encarar, né, um repertório tão marcante na minha vida, mas com possibilidade de acrescentar alguma coisa. Não é que essa foi a ideia do disco também, porque não faria sentido, né, cantar esse repertório
do jeito que ele já tinha sido cantado pelo Silvio e tal. Então, para mim, eu acho que foi um momento que eu senti que eu tinha possibilidades de realizar um disco onde eu poderia fazer um disco cantando essas canções da forma que do meu jeito, né? Mostrando uma forma de cantar que as pessoas pudessem identificar o que já tinha sido feito, quer dizer, apesar de o que eu já tinha feito, né, na verdade, isso que eu quero dizer, né? Então, que as pessoas ouvissem ali o repertório do Silvio, mas que não estivessem ouvindo a minha voz. Quando estou perto de ti, quero confessar-te tudo, mas eu juro, meu amor, que tenho medo. Quando olhas para mim, eu fico mudo e não consigo revelar o meu segredo. Se tu soubesses como estou apaixonado, se tu soubesses como é grande o meu amor, ao ouvir a canção que eu fiz a chorar, talvez teu coração me quisesse escutar. Se tu soubesses como estou desesperado, se tu soubesses como é grande a minha dor, eu pensei que virias sorrindo para mim. Se tu soubesses como estou sofrendo assim. Se tu soubesses como estou desesperado, se tu soubesses como é grande a minha dor, eu bem sei que virias sorrindo para mim. Se tu soubesses como estou sofrendo assim, se tu soubesses porque estou sofrendo assim. A partir daí, quando eu descobri esse caminho, né, do Arranha-Céu, que veio o nome logo do disco, quando eu imaginei logo o arranjo, que pudesse começar a capela com acordeon, tudo isso foi acontecendo de uma forma, assim, foi muito rápido. Quando eu descobri o caminho, a escolha das músicas, o conceito do disco, isso não demorou muito. Eu fui reouvir aí os discos do Silvio e, claro, não podia deixar de fora o Chão de Estrelas, mas aí imaginei que ela poderia ser cantada de uma forma diferente, e aí convidei o Vitor Biglione para tocar guitarra. Se tu soubesses
é uma canção uma valsa do Jorge Moran e Cristóvão de Alencar, que eu conheci, aí sim, eu conheci, na época da escolha do disco, não conhecia essa gravação do Silvio, não conhecia a valsa, que é linda. Mulher do Custódio Mesquita, que gravei com o Custódio Mesquita Sá de Cabral, que é um Fox, que imaginei também nessa levada bem característica do Fox. E pensei no Faceira. Faceira é uma música, um samba do Silvio, que é um samba do Silvio, não, um samba do Ari Barroso, que foi lançado pelo Silvio Caldas, né, que foi uma das primeiras músicas, um dos primeiros sucessos do Silvio. Eu apesar de não... Eu toco só, acho que numa música desse disco, que é o Arranha-Céu, mas todo o conceito, né, de harmonizações, arranjos, ideias de arranjos, eu passei para os amigos Cristóvão Bastos e Marco Pereira, e ainda no disco teve a participação do saudoso, querido amigo Nico Assunção, que faz um solo maravilhoso. Tem o Zé Nogueira, que participa também tocando em duas músicas, uma delas, Se Tu Soubesses. Tem Marçalzinho na percussão. No Se Tu Soubesses tem um quarteto de cordas, arranjo do Cristóvão Bastos. E o João Bosco, que participa... O João, inclusive, tem uma história, porque quando eu ainda estava pensando no disco, comentava com as pessoas, não tinha uma gravadora, não tinha nada, eu estava ainda vendo né, de que maneira eu ia gravar um disco sobre Silvio Caldas, porque propor um disco sobre Silvio Caldas naquele momento, causava um certo estranhamento, as pessoas... O que vai sair daí, né? Um cantor que vem do Boca Livre, um cara que, né, não tinha nada... Para quem não me conhecia, estranhava, e estranhou um pouco, até um pouco quando o disco saiu. Depois a ficha foi caindo, as pessoas foram entendendo, e aí o disco teve uma carreira maravilhosa. Mas eu lembro desse início, quando eu falava, as pessoas achavam legal assim, mas eu lembro que o João Bosco, na casa dele, eu falava para o João, ô João, estou com essa ideia. Ele falou, olha, faça logo, faça isso logo, essa é uma ideia ótima, faça isso antes que alguém faça. E quando eu fiz, convidei o João, que generosamente participa da faixa, junto comigo, do Minha Palhoça, que é uma gravação maravilhosa. Inclusive tem uma parte do início da gravação, quando a gente estava testando os microfones, eu comecei a fazer um solo de bochecha, ou não. E aí eu fiz assim só de onda, e o técnico só falou, não, vamos gravar isso aí. E aí gravamos. Então tem solo de bochecha no disco. Minha vida era um palco iluminado. Eu vivia vestido de dourado, palhaço das perdidas ilusões. Cheio dos guizos falsos da alegria, andei cantando a minha fantasia entre as palmas febris dos corações, meu barracão. Lá no Morro do Salgueiro tinha um cantar alegre de um viveiro, foste a sonoridade que acabou. E hoje, quando do sol a claridade forra o meu barracão, sinto saudade da mulher pomba rola que voou. Nossas roupas comuns dependuradas na corda, qual bandeira
Ondas agitadas pareciam um estranho festival. Festa dos nossos trapos coloridos pra mostrar que nos morros mal vestidos é sempre feriado nacional. A porta do barraco era sem trinco, mas a lua furando nosso zinco salpicava de estrelas nosso chão. Tu pisavas nos astros distraída sem saber que aventura dessa vida